A paz do Senhor, igreja. Amém. Graças a Deus. Quem está feliz com Jesus, glória a Deus. Que bom que você veio hoje. Que bom que mais uma vez você está na casa do Senhor. Que você hoje possa permitir que o Senhor possa falar ao teu coração, que o teu coração esteja aberto para ouvir a voz dEle, que você hoje seja ministrado, ministrada pela palavra dEle, no nome de Jesus de Nazaré. Graças a Deus. Abra sua Bíblia, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Você que trouxe aí a sua Bíblia, quiser acompanhar pela sua Bíblia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Glória a Deus. Segunda aos Coríntios, capítulo 5. Versículo 17. Aleluia. Quem encontrou, diga que eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga que eu vou também. Em nome de Jesus. Está escrito assim na palavra de Deus. Se você não encontrou, acompanhe aqui no telão, na projeção, em nome de Jesus. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Diga amém. Glória a Deus. Coloca a sua mão sobre o teu coração. Espírito Santo, em nome de Jesus, nesta noite nós viemos à tua presença, Senhor, e pedimos, fala ao nosso coração, ministra sobre as nossas vidas, em nome de Jesus de Nazaré. Que nessa noite nós possamos entender, Pai, possamos compreender a tua palavra, aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração, aquilo que o Senhor tem para nos revelar nessa noite. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, ministra sobre nossas vidas o teu querer, a tua vontade, em nome de Jesus. Os que creem, digam amém. Glória a Deus. Amém. Olha aqui para mim, em nome de Jesus. Eu prometo ser breve nesta noite, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Hoje é sexta-feira, e sexta-feira nós intitulamos como um culto de libertação. Mas eu tenho que compreender e entender que libertação não se trata de um culto, que libertação não depende de um culto, que a libertação ela vai muito mais além disso. Eu preciso compreender que para eu ser verdadeiramente liberto, eu preciso me converter. Eu preciso mudar a rota, mudar a direção da minha caminhada. Não há libertação se não houver conversão. Não existe libertação se não houver conversão. Toda pessoa que almeja ser liberto, ela precisa compreender que ela precisa se converter. Ela precisa mudar a direção da sua trajetória, da sua caminhada. Porque libertação sem conversão não gera resultados, não significa muita coisa na vida de ninguém. Então, se você tem vindo à igreja
buscar por libertação, você precisa entender que a real libertação, a verdadeira libertação, ela só acontece mediante a conversão. Eu preciso entender isso, se eu quero, se eu desejo ser de fato uma pessoa liberta, ser uma pessoa livre em Cristo Jesus, amém? Não existe libertação sem conversão. É necessário se converter, amém? É necessário nos convertermos a Cristo, se nós quisermos de fato e de verdade sermos libertos, sermos livres. Conversão é mudança de rota, é mudança de direção. É você pegar uma direção contrária. Isso é se converter. E para que a libertação aconteça, eu preciso me converter. Porque quando eu me converto, quando eu me rendo a Cristo, quando eu mudo a direção da minha trajetória, do meu caminhar, eu já não caminho mais por mim mesmo, já não sou guiado mais por mim mesmo, mas eu passo a ser guiado pelo próprio Cristo. Aleluia. O texto que nós lemos fala de uma nova vida. O que é uma nova vida? É uma vida diferente daquela que eu vivia. Uma nova vida é um novo caminho para mim trilhar. Uma nova vida é uma nova estrada para eu andar. Uma nova vida é uma nova direção que Deus está me dando. Quando fala que nós somos novas criaturas, está falando dessa mudança que é necessária, que eu preciso compreender, que eu preciso passar por essa transformação antes de qualquer outra coisa. Não há libertação se não houver conversão, porque libertação sem conversão não gera resultados. E a verdadeira libertação acontece quando você entende isso. Porque quem se converte de fato, de verdade, muda de vida, muda de trajetória, muda de história. Amém ou não amém? Quem está me compreendendo? Glória a Deus. Porque quando eu entendo, quando eu compreendo que eu tenho que viver uma nova vida em Cristo, porque a palavra diz que aquele que está em Cristo Jesus, ele é a nova criatura. Quando eu entendo isso, eu começo a me libertar. Eu começo a viver verdadeiramente uma libertação na minha vida, porque eu entendo que em Cristo Jesus eu sou uma nova criatura. Eu sou uma nova pessoa, eu sou um novo ser em Jesus. E Paulo vai dizer que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. A vida que nós vivíamos antes era uma vida velha, passou. Em Cristo Jesus é vida nova. Em Cristo Jesus é um caminhar novo. Em Cristo Jesus são atitudes novas, são pensamentos novos. Porque compreenda uma coisa, querido, a libertação acontece não é quando o demônio sai. A libertação acontece quando Cristo entra. Você consegue entender? A libertação não acontece quando o demônio é expulso, mas a libertação verdadeira vai acontecer na vida de alguém quando Jesus entrar na vida. É quando Jesus entra na casa que acontece a libertação. É quando Jesus entra na vida da pessoa que acontece a libertação. Quantas pessoas você viu que um dia chegou na igreja possessa, endemoniada, e que o demônio foi expulso, mas a pessoa não foi liberta, porque expulsou-se o demônio,
mas não deixou Jesus entrar. O demônio saiu com a oração forte. O demônio saiu quando foi ordenado que saísse, mas a casa ficou vazia. Mas é quando Jesus entra que a libertação acontece. Porque quando Jesus entra, a vida muda. Quando Jesus entra, as atitudes mudam. Amém ou não amém? Quem deseja se libertar precisa entender que precisa também se converter a Cristo, se render a Cristo. Uma libertação sem conversão, ela não gera resultados, não vai gerar. Lucas capítulo 11, versículo 24 ao versículo 26, a palavra diz, Jesus falou: olha, quando o espírito mau sai de uma pessoa, quando ele é expulso da vida de alguém, ele vaga por lugares áridos, por lugares secos, e volta. E quando ele chega, que acha a velha casa, a antiga casa onde ele morava, vazia, limpa, mas vazia, a Bíblia diz que ele volta e traz consigo mais 7 piores do que ele, e o estado daquela pessoa passa a ser pior do que o primeiro. Esse versículo fala sobre libertação. A pessoa que veio à igreja, num culto talvez como o de hoje, de sexta-feira forte, e que recebeu a oração da fé, e que o mal foi expulso, aquele mal saiu da vida da pessoa, aquele demônio saiu da vida da pessoa, mas a pessoa achou que não precisava, que não era necessário se render a Cristo, porque já estava liberta daquele problema, daquela situação, daquele mal que afligia a vida dela, e ela não se entrega, não se rende, não se converte a Cristo Jesus, não permite que Jesus entre na casa, que Jesus entre na vida, a casa fica vazia. E casa vazia é convite para alguém ocupar ela. A casa vazia sem a presença de Jesus, o mal tem legalidade para voltar. Amém ou não amém? Não vai muito longe não. Se você pensar aí rapidinho, você vai lembrar de pessoas que viveram isso, que um dia sentou-se aí nessa cadeira do seu lado, que talvez você até trouxe ela para a igreja, que estava precisando, e que recebeu cura, que recebeu milagre, que recebeu o livramento daqueles problemas que enfrentava, que vivia, mas que achavam que não precisavam mais de nada, e a casa ficou vazia, não se renderam, não se entregaram, e talvez hoje o estado está pior do que era antes, porque a libertação só acontece quando a pessoa decide se entregar a Jesus. Entenda isso aqui, libertação não é quando o demônio sai, quando o mal sai, libertação é quando Jesus entra, é quando Jesus ocupa a casa, é quando Jesus ocupa o coração, porque quando Jesus está na casa, meu irmão, aí transforma, aí muda. Glória a Deus. Até quando nós vamos? Até quando nós iremos, deixar a nossa casa vazia sem Jesus? Até quando nós vamos aceitar viver a vida velha o tempo todo, sendo que há em Cristo Jesus uma vida nova? Porque quantas são as pessoas que vêm à igreja? Quantas são as pessoas que vêm à casa de Deus, mas que não muda a vida, não muda as atitudes, não muda o comportamento? São meros frequentadores de igreja, porque não se rendem, porque não se entregam.
E se não se rende, se não se entrega, é porque não se converteu. Se não se rende, se não se entrega, é porque ainda não está liberta. Ainda é cativa da vida velha. Ainda é cativa dos costumes velhos. Ainda é cativa. Não, pastor, mas eu deixei de beber. Mas se você não recebeu Jesus, ainda não é liberto. Se no lugar da cachaça Jesus não entrou, ainda não recebeu libertação. Pastor, mas eu deixei de fumar, eu estou liberto. Mas se no lugar do cigarro não entrou Jesus, ainda não está liberto, a casa está vazia. Casa vazia é um convite para o mal voltar. Casa vazia é um convite para o mal voltar. Porque se Jesus não está dentro da casa, querido, não vai haver mudança, não vai haver transformação. A vida ainda é a vida velha. Você quer ser liberto de fato, de verdade? Muda a rota, muda a direção da sua vida. Se converta de todo o seu coração, porque libertação só acontece quando Cristo entra na nossa vida. Senão vou passar uma vida inteira andando para a igreja e nunca vou experimentar a verdadeira libertação, porque vai ter sempre algo lá atrás que me prende. Vai ter sempre algo lá atrás que me atrai mais do que Jesus. Sem conversão não há libertação. Amém? Preencha a sua vida. Preencha a sua vida, enche a sua casa da presença de Jesus. Glória a Deus. Você quer ser livre, você quer ser liberto? Você tem que assumir essa nova criatura, você tem que viver essa nova vida que Jesus está te dando, porque tudo se faz novo em Cristo Jesus. Porque a igreja não tem poder de te libertar, a religião não tem poder de te libertar, os dogmas da igreja não têm poder de te libertar. O único que tem poder de nos libertar é aquele que morreu na cruz por nós. E eu só vou ser liberto quando eu receber Ele na minha vida. Eu só vou ser liberto quando a casa estiver preenchida com a presença dEle. Glória a Deus. Amém ou amém? Aleluia. Identifique, querido, quais áreas da sua vida precisa de mudança. Identifique quais áreas da sua vida necessita ser preenchida pela presença de Jesus. Porque às vezes a pessoa se libertou em uma área, bebia, não bebe mais, glória a Deus por isso. Fumava, não fuma mais, graças a Deus por isso. Mas quantas pessoas que bebiam e não bebem mais, pessoas que fumavam e não fumam mais, pessoas que se drogavam e não se drogam mais, pessoas que se prostituíam e não se prostituem mais. Quantas pessoas passaram por essa libertação, mas que não se renderam a Jesus, não se entregaram, não se converteram, não mudaram de rota, não mudaram de direção, continuam na mesma vida, longe, afastada de Deus, afastada do Senhor. Jesus tem que entrar para a libertação acontecer. Jesus tem que entrar para a libertação de fato acontecer. Olha aqui para mim, qual área da sua vida que Jesus não entrou ainda? Qual área da nossa vida que Jesus não teve acesso ainda? Porque às vezes nós não permitimos que Jesus entre em determinadas áreas da nossa vida, e aquela área fica vazia.
ou fica ocupada com outras coisas. E você acha que é liberto, mas tem aquela área que ainda não aconteceu, não recebeu Jesus, Jesus não entrou, não teve acesso. Talvez Jesus já está na tua casa, mas está lá na sala, e você diz: Jesus, no quarto não pode não. Porque você não conseguiu ainda se livrar daquilo. Para você entender, quando Jesus está falando com a mulher samaritana, lá em João capítulo 4, Jesus ele vai tocar numa área da vida daquela mulher, na qual ela não era liberta. É quando Jesus toca naquela área que ela entende: esse homem é profeta, esse homem verdadeiramente é um profeta. Quando Jesus fala: olha, vai chamar o teu marido, ela vai dizer o quê? Eu não tenho marido. E Jesus diz: olha, você falou bem, porque você já teve 4, e o que você tem hoje não é teu. Aquela mulher precisava se libertar na área sentimental, nos seus relacionamentos. Era uma pessoa que precisava de uma libertação na vida sentimental, precisava de uma transformação nos seus relacionamentos. Qual área da nossa vida hoje você olha para dentro de você e diz: pastor, essa área aqui precisa de uma libertação, essa área aqui precisa de uma transformação, essa área aqui precisa ser tocada por Jesus. Quando Jesus encontra o jovem rico, Lucas capítulo 18, verso 18 a seguir, Jesus vai tocar numa área da vida dele que não era liberto ainda. E olha que ele era um menino exemplar, é ou não é? Era. Ele era crente, ele cumpria a lei, amém? Honrava o pai e a mãe, era dizimista, observava, disse: olha, desde a minha mocidade eu observo a lei. É uma pessoa que conhecia, que entendia da palavra, mas tinha uma área da vida dele que precisava de libertação. Porque quando Jesus diz: olha, vai lá, vende tudo que você tem, dê aos pobres, me segue. A vida financeira dele não era liberta ainda, amém? Porque tem gente que recebeu Jesus na vida, mas aí Jesus disse: ó, Jesus, nessa área aqui o Senhor não pode tocar. As minhas finanças sou eu, a minha vida sentimental sou eu que administro. Às vezes nós não estamos libertos porque nós estamos impedindo que Jesus faça, que Jesus habite, que Jesus preencha aquele lugar. Jesus não queria que aquele jovem ficasse pobre, passasse necessidade, não. Jesus tocou na área da vida dele, que aí precisava ser liberto, depender de Deus e não depender só das riquezas, depender mais de Deus e depender menos do materialismo. E qual área da nossa vida que nós precisamos entregar mais a Deus? Sabe? Entregar o controle para Jesus, abrir para que Jesus entre, para que Jesus habite. Qual área da nossa vida tem que se converter a Cristo? Qual área da minha vida que precisa de se converter, se voltar para Jesus, se voltar para Cristo? O jovem rico era da igreja, era observador da lei, mas tinha área na vida dele que precisava se render ainda, se entregar. E às vezes acontece com a gente fica fazendo reserva dentro de nós, de lugares que Jesus não pode entrar, de lugares que a gente não quer deixar que Jesus controle, que Jesus, sabe, preencha. Eu
preciso me converter por inteiro, me entregar por inteiro. Porque a casa vazia é um convite para o mal entrar, é um convite para o mal voltar. Não há libertação sem conversão. E quando a gente fala em se converter, a gente fala em mudar. Fala em se converter, fala em você querer e você decidir por mudança. Você decidir. Vida nova é mudança. Ninguém vive uma vida nova se ficar apegado à vida velha. Ninguém vai trilhar um caminho novo se ficar apegado ao caminho velho. A gente tem que querer e decidir por mudar. A gente só é liberto por completo quando a gente decide que é hora de mudar, que é hora de traçar uma nova rota, que é hora de seguir uma nova estrada, que é hora de seguir um novo caminho. Glória a Deus. Enquanto nós estivermos trilhando o caminho antigo, o caminho velho, nós nunca seremos libertos. A libertação só chega quando eu decido que é hora de mudar. Eu preguei aqui esses dias sobre Zaqueu. Zaqueu é o exemplo de uma pessoa que decidiu por mudança. Zaqueu é o exemplo de uma pessoa que decidiu por uma vida nova, por uma vida transformada. Zaqueu era aquele que roubava e que decidiu não roubar mais. Zaqueu era aquele que farreava e decidiu que não ia mais farrear. Porque eu não sei se você percebeu, mas quando chega essas épocas do ano, maio, dezembro, um povo que a gente jurava que era crente, some. A gente jurava que tinha se convertido, some. E a gente fica se perguntando, por quê? Porque não decidiu mudar de vida. Deixa eu te falar uma coisa. Não é ouvir a igreja que te liberta. Não. É você decidir trilhar um novo caminho. É você se converter, amém? O que é se converter, pastor? Mudar. Quem dirige aqui tem uma placa de trânsito, que ela é uma seta que faz isso, ó. Você conhece? Ela é uma seta que vai, ó, e aponta para baixo. Além de que tem uma conversão. Se ela muda para cá, você tem que virar para cá. Se ela está assim, você vai virar para a direita. E lá diz, ó, conversão à direita, conversão à frente. Se converter, você está trilhando nessa rodovia de você virar e pegar o outro. Se converter fala de mudar, de transformação. Quem era Zaqueu? Ladrão? E disse, não, hoje eu não vou roubar mais, porque se eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Decidiu, se converteu, mudou de rota, mudou de direção. Você está entendendo? Vamos supor que Zaqueu era um beberrão, encontrou Jesus e disse, a partir de hoje eu não bebo mais. A partir de hoje a minha vida é dele, é ele que vai dirigir. Zaqueu era um prostituto, mas um dia que ele encontrou Jesus, ele disse, olha, a partir de hoje eu não me prostituo mais. A partir de hoje é vida nova, é caminho novo, é estrada nova. Zaqueu era alguém que mentia, mas que um dia que encontrou Jesus decidiu, a partir de hoje eu não minto mais, eu não sento mais em roda de fofoca, eu não vou mais falar da vida alheia. Por isso que eu falo para você, não há libertação se não houver conversão. Não há. Quando a gente pastoreava lá no bairro São Gabriel, a gente tinha um obreiro
quando chegava a época das quadrilhas, mês que vem, ele se afastava, se desviava para dançar quadrilha, porque era dançador de quadrilha, dos bons. Então quando chegava o mês de junho, fulano sumia. Eu disse, cadê fulano? Isso é as quadrilhas. Tem gente que é na época dos reis, ele também ia para os reis. Tem gente que é a língua, que mentia, e aí quando, sabe, fofocava, e quando vê alguém fofocando, fica o ouvido coça para escutar, para poder passar a fofoca adiante. Sabe por que isso acontece? Porque ainda não mudou a rota. Quer seguir Jesus no caminho velho, dá certo? Quer seguir Jesus, mas com os mesmos costumes velhos, não dá certo. Se você não mudar de rota, se você não se converter, você nunca será uma pessoa liberta. Os velhos desejos continuam te chamando, sabe? A velha vida continua querendo ocupar a casa que está limpa. Jesus falou, o demônio sai, o mal sai, a casa fica limpa, fica adornada. Mas você não permitiu que Jesus entrasse nessa casa limpa e adornada para morar nela. Aí o mal vai lá e não acha nada e retorna. Quando vê a casa velha, a casa antiga que ele morava, limpa e adornada, ele diz, opa, é aqui, deixa eu voltar, deixa eu ligar para meus amigos aqui e chamar mais 7. Você entendeu? Se não houver conversão, não haverá também libertação. Você quer ser uma pessoa livre em Jesus? Se renda a Ele por inteiro, se entregue a Ele por inteiro, amém? Senão você vai pelar a cabeça da gente botar a mão e expulsar o mal, e o mal não vai e volta, vai e volta. Você conhece alguém assim? Que todo dia precisa, ei pastor, todo dia você ora, todo dia manifesta, todo dia você ora, todo dia manifesta, todo dia você repreende, no outro dia já tem outro mal, você expulsa uma doença hoje, amanhã ela aparece com outra. Por quê? Porque a pessoa não decidiu por Jesus ainda, não se converteu, não se rendeu por inteiro. Não seja uma dessas, amém? Mas se renda. Muda de rota, muda de direção, muda de vida, muda de atitude, muda de comportamento. Deixa Jesus entrar dentro de você, deixa Ele habitar e tomar a direção da sua vida. Porque a libertação só é completa quando Jesus entra. Não adianta vir na sexta-feira forte, receber a oração forte, se depois da oração forte você não permitir que Jesus entre na sua vida. Sexta-feira você vai querer de novo. É verdade. A libertação não é quando o mal sai, é quando Jesus entra. É quando Jesus entra que a libertação acontece. Porque a casa é ocupada, a casa tem morador agora, a casa tem domínio, a casa tem controle, a casa agora vai ser organizada. Amém ou não amém? Glória a Deus. Olha as áreas da sua vida que precisam da presença de Jesus. Deixa Jesus entrar, deixa Ele tomar conta, deixa Ele te dar direção, deixa Ele te apontar o caminho novo para a sua vida. Posso ouvir um amém? Fica de pé que eu quero orar por você nessa noite. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Feche os seus olhos nessa noite. Talvez você veja aqui hoje em busca de uma libertação, em busca de que alguém colocasse a mão na sua cabeça, orasse forte sobre você e mandasse o mal sair.
Talvez você veio para ouvir uma palavra forte, uma pregação, daquelas de arrancar o pica-pau do oco. Mas olha aqui para mim. Não adianta a oração forte se na sequência você não deixar Jesus entrar. Não adianta a gente orar para você ser curado se depois da cura Jesus não entrar na sua vida. Não adianta a gente orar para você ser liberto, expulsar o demônio da sua vida, se depois que o demônio sair você não ocupar a sua vida com Cristo. O que nós precisamos mesmo para sermos libertos de verdade é abrir o coração e se render ao Senhor. Porque quando Jesus entra, o mal sai, querido, não combina. Porque a Bíblia diz que quando a luz chega, ela dissipa as trevas. Você pode estar no mais escuro, o breu, dá para tocar na escuridão, mas se você acender uma vela, já muda o cenário. Porque a luz está ali, amém? Olha aqui para mim. A ciência diz que a escuridão não existe. O que existe é a falta da luz. Entende isso aqui? A escuridão não existe o escuro, existe a ausência de luz. Não existe prisão para você. O que pode estar havendo na sua vida é a ausência da luz. Não existe o mal para você. O que pode estar havendo é a ausência da luz. Porque quando a luz chega, as trevas se dissipam. Quando a luz chega, as trevas saem. Amém? Glória a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. As trevas não saem com oração. É o que, pastor? As trevas não saem com oração. As trevas saem com o quê? Com a luz. Quem é a luz? Quem é que tira a treva da minha vida? Se não tiver Jesus, a oração resolve? Não. O que nós precisamos para ser libertos das trevas é a presença da luz em nós, porque quando a luz chega, as trevas saem. Glória a Deus. Glória a Jesus. Fecha seus olhos agora. Deixa o Espírito Santo falar o teu coração. Enquanto você medita nessa canção, eu queria que aí bem baixinho, no seu íntimo, no seu coração, você convidasse Jesus para entrar na sua vida. Você convidasse Jesus para entrar e para ocupar o seu coração. Porque libertação completa é somente com a presença dEle. Em nome de Jesus. Aleluia. Fala para Ele: já não quero ser igual. Isso, abre o seu coração e peça a Ele: renova-me, Senhor Jesus. Aleluia. Diz para Ele: põe em mim o teu coração. Oh, diga para Ele: porque tudo que há dentro de mim, aleluia, Jesus, dentro de mim necessita ser mudado, aleluia. E Ele vai mudar nesta noite em nome de Jesus.
dentro do meu coração necessita mais de ti. Diga para ele: porque tudo que há, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós temos entendido pela Tua palavra, Pai, que nós necessitamos, na verdade, é que o Senhor habite dentro de nós, é que o Senhor faça morada em nosso coração, é que o Senhor ocupe a casa que está preparada para o Senhor, Pai. Nós temos entendido, meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que nós somos necessitados da presença do Senhor, da luz do Senhor dentro de nós, Pai eterno. Ah, meu Deus, em nome de Jesus de Nazaré, Pai, porque nós cremos, Senhor, e onde a luz chega, as trevas não resistem, onde a luz chega, as trevas não dominam, onde a luz reina, as trevas não imperam. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que essa pessoa possa ter entendido, possa ter compreendido, meu Pai, que é necessário nos render ao Senhor, é necessário nos entregarmos ao Senhor por completo, Pai, para que de fato haja uma libertação verdadeira em nossas vidas, para que de fato nós sejamos livres do Senhor, meu Pai. É da Tua presença que nós precisamos, Pai, é a Tua presença que nós buscamos nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Coloca a sua mão no alto da tua cabeça nesta noite, em nome de Jesus de Nazaré. E eu queria que você refletisse um pouco, olhasse para dentro de você agora, e você identificasse o que na sua vida que precisa que Jesus entre, qual área da sua vida que precisa que Jesus entre e Ele tome a direção. Talvez a sua vida sentimental está arrasada, talvez a sua vida financeira está só no seu controle, talvez a área na sua vida que você não tem permitido que Jesus entre, que Ele faça mudança, que Ele faça transformações. Mas nesta noite, em nome de Jesus de Nazaré, você vai orar, e em nome do Senhor Jesus de Nazaré, você vai ordenar que tudo aquilo que ainda tem tentado tomar o controle da sua vida, que não tem deixado Jesus entrar na sua vida por completo, nessa noite, em nome de Jesus, que você abra o seu coração e que você tire, que você expulse pela fé tudo aquilo que tem atrapalhado que Jesus entre, em nome de Jesus de Nazaré. Meu Deus, olha agora para o teu povo, para a tua igreja, meu Pai. Ó Deus, se há áreas na vida dessa pessoa, Pai, em que a Tua presença ainda não entrou, porque tem algo lá ocupando, Senhor. Talvez ainda tenha um vício lá que ocupa aquele lugar, meu Pai. Talvez ainda tenha um sentimento negativo, errado, que ainda ocupa aquele espaço, meu Pai. Nesta noite, em nome de Jesus de Nazaré, Pai, nós oramos, Senhor, para repreender tudo aquilo que não é do Senhor, meu Pai, e tudo aquilo que tem atrapalhado que o Senhor entre na nossa vida, que o Senhor nos preencha por inteiro, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós oramos para repreender, meu Pai, todo vestígio do passado, meu Pai, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Todo o mal, meu Pai, que nos acompanhou lá no passado, meu Deus, nessa noite nós oramos para repreender da nossa vida tudo aquilo que tem ocupado, que tem tomado o lugar do Senhor em nós, Pai. Em nome de Jesus nós não aceitamos, Pai eterno. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré, tudo que tem contaminado a nossa vida, nós repreendemos nesta noite, no poder e na autoridade do nome de Jesus de Nazaré, e nós ordenamos que do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés, tudo aquilo que não é da Tua vontade, tudo aquilo que não é do Teu agrado, tudo aquilo que não é do Senhor, em nome de Jesus, nós ordenamos agora que todo mal, em nome de Jesus, diga: saia,
em nome de Jesus de Nazaré. Coloca a mão no teu coração, diga: Jesus, eu creio. Tudo aquilo que não te agradava, tudo aquilo que não era do Senhor, que existia em mim, já saiu. Diga: Senhor Jesus, mas eu sei que eu não serei liberto por completo se o Senhor não entrar na minha vida. Diga: Senhor Jesus, nesta noite eu abro o meu coração, eu abro as portas do meu coração e eu convido o Senhor a entrar e a fazer morada dentro de mim. Diga: Jesus, casa vazia, nunca mais. Coração vazio, nunca mais. Diga: Senhor Jesus, a partir de hoje, que o Senhor tome direção da minha vida, me guiando pelo caminho novo, me fazendo uma nova criatura no Senhor, em nome de Jesus. Se você crê, recebe, diga amém. Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor Jesus nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Deixa Jesus entrar, amém? Deixa Ele fazer morada, deixa Ele viver dentro do teu coração, em nome de Jesus, amém? Nós já vamos encerrar nessa noite. Que o Senhor possa, isso, após o culto, oração com todos os obreiros, amém, obreiros? Não permaneça, você que está fardado e não fardado, fica para depois do culto uma breve oração em nome de Jesus, amém? Guarde essa palavra no seu coração e tome uma decisão, amém? Se converter é se decidir. Decidir um novo caminho, decidir uma nova vida, decidir uma nova trajetória para você. Que o Senhor possa estar tocando no teu coração em nome de Jesus. Que você possa ter sido abençoado com esta palavra em nome de Jesus, amém? Levanta a sua mão direita para o céu, diga: Senhor Jesus, eu agradeço o Senhor por este momento, por essa reunião, por este culto. Diga: Pai eterno, em nome de Jesus, que a tua presença permaneça comigo, mora em meu coração. Eu te peço no nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Que o Senhor te abençoe em Cristo Jesus, amém.